Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND desta terça-feira. Aliás, hoje, você sabe que toda terça-feira é o Paulo Alceu, né? Que está aqui à frente do Conexão ND, mas infelizmente ele teve que se ausentar por causa do falecimento do pai dele, né? Aos 91 anos de idade. Então a gente deseja aí que o Paulo Alceu fique firme, ele vai ficar uma semana aí fora para poder se sentir melhor, né? E na semana que vem ele volta aqui para o nosso Conexão ND, tá certo? Bom, mas hoje então, o nosso convidado vai conversar com a gente sobre um protocolo clínico para doenças, para tratar doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, artrite reumatoide, vitiligo e uma série de outras doenças também. Aliás, é o chamado protocolo Coimbra, que é usado no mundo inteiro já, desde 2003, e que foi criado por um brasileiro. Ele é PhD em neurologia, professor da Universidade Federal de São Paulo, e é ele mesmo, justamente ele, o doutor Cícero Coimbra, que está com a gente aqui então no nosso Conexão ND, diretamente de São Paulo. Tudo bem, doutor Cícero? Muito obrigado aqui pela sua participação, ótima noite. Muito obrigado, eu que agradeço, boa noite a todos, muito obrigado por essa oportunidade de contribuir de alguma Maravilha. forma para a saúde pública. Com certeza. Aliás, a gente vai falar muito, né, sobre a questão da Covid-19, vamos falar sobre essas doenças autoimunes. Aliás, eu gostaria que o senhor já falasse aqui, explicasse para a gente o que é uma doença autoimune, hein? Então, uma doença autoimune é uma doença em que o sistema imunológico, por estar desregulado, ele se vira contra nós mesmos, né, agredindo órgãos ou tecidos, e dependendo do local que é agredido pelo sistema imunológico, nós temos esta ou aquela doença autoimune. Você pode ter a esclerose múltipla se o órgão que foi agredido é o sistema nervoso, uma estrutura chamada de mielina do sistema nervoso. Você pode ter artrite reumatoide se a parte do organismo que foi agredida, que está sendo agredida, são as articulações, né? Você pode ter psoríase se for agredida a pele, por exemplo. Esses são apenas alguns exemplos, mas existem uma quantidade muito grande de doenças autoimunes. Todas as especialidades médicas têm doença autoimune. Mas é fundamental que se entenda que a causa é o fato de que o sistema imunológico está fazendo o que não deve, está desregulado. E aí significa que está faltando alguma coisa, né? E o senhor percebeu isso e criou o protocolo Coimbra. O que seria o protocolo Coimbra? Então, é importante que se saiba que a partir da década de 80, né, as doenças em geral, incluindo as doenças autoimunes, elas começaram a sua prevalência, ou seja, o percentual de pessoas da população geral afetada, começou a aumentar muito rapidamente, de uma forma que nós chamamos de exponencial, não era um crescimento linear. Em outras palavras, é como se, dito de uma forma popular, que todos possam entender, é como se um avião estivesse decolando e progressivamente assumindo a trajetória de um foguete, a vertical de um foguete. Então, esse crescimento rápido já foi percebido na década de 80, né? E alarmou os pesquisadores, porque puderam antever que em questão de algumas décadas as doenças iriam explodir, como realmente explodiram, né? Hoje, 60% da população norte-americana tem pelo menos uma doença crônica, isso é dados de 2018, e 45% tem várias doenças crônicas. Nós vivemos num mundo de doentes, né? Essas epidemias que têm surgido que desaguaram nessa pandemia são consequência disso. Mas o que aconteceu na década de 80 que fez com que isso ocorresse, né? Na década de 80, as pessoas passaram a serem estimuladas a evitar o sol, né? E o sol é a nossa única fonte natural da assim chamada vitamina D, que não tem nada a ver com vitamina, porque vitaminas não são produzidas no nosso organismo, e a vitamina D é produzida no nosso organismo por exposição solar. A quantidade que tem nos alimentos é irrisória. Se você, por exemplo, consegue produzir 10.000 unidades de vitamina D, tendo seu corpo todo exposto ao sol
ao sol próximo ao meio-dia, né, na posição horizontal, sem colocar filtro solar, você produz cerca de 10.000 unidades de vitamina D. Para você conseguir isso através da alimentação, teria que consumir 250 gemas de ovo, 85 copos de leite ou 13 Puxa, postas de salmão, o que é virtualmente, praticamente impossível. sim. Né? Praticamente não, realmente impossível. Então, você vê que o fato de terem continuado a chamar de vitamina, apesar de que já na década de 30, antes da Segunda Guerra, se soube que se tratava de um hormônio, né, causa ainda hoje muita confusão entre médicos e entre o povo em geral. E o que aconteceu nos últimos 40 anos? Os níveis de vitamina D começaram a cair progressivamente, porque as pessoas não se expunham mais ao sol. Uhum. Ao sol, a paisagem das cidades mudaram, né? As pessoas passaram a viver em ambientes confinados. Quando iam a parques ou a praias, colocavam filtro solar que virtualmente zera a produção de vitamina D. Né? Então, progressivamente, nós perdemos esse hormônio, o pró-hormônio, para alguns é chamado de pró-hormônio, Uhum. que tem hoje reconhecidas cerca de 80 funções diferentes no nosso organismo. E não somente a função original, que ainda é a única, talvez a única que seja disseminada no meio médico, que é a de promover a absorção de cálcio para que você tenha para que a criança tenha um desenvolvimento ósseo normal e o adulto Certo. não desenvolva osteomalácia, osteoporose, osteopenia, que são situações relacionadas à falta de pouca disponibilidade de cálcio. Então, a Olha só. vitamina D absorve o cálcio dos alimentos e esse é o único, infelizmente, é o único efeito que é conhecido pela medicina convencional. No entanto, ela é a grande reguladora do sistema Imunológico. imunológico. Certo. Né? Então, Agora, aí nós doutor, temos acumuladas 300.000 publicações científicas falando sobre, afirmando que essa vitamina, na uhum, realidade, é um hormônio que regula o sistema imunológico. Regula significa não impede o sistema imunológico de atacar o nosso próprio organismo e certo. aumenta a eficiência do sistema imunológico de uma forma muito poderosa em combater qualquer tipo de infecção, seja ela provocada por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou o que quer que seja. Ô, doutor, Mas, vamos tentar começar lá um pouco do início, por exemplo, para o pessoal de casa também entender direitinho. A gente viu que o protocolo Coimbra, então, que foi criado pelo senhor, ele tenta, na verdade, devolver para as pessoas essa questão natural que é a produção de vitamina D no organismo, que no caso seria um hormônio, né? Quer dizer, essa falta veio lá atrás, com todo esse discurso, né, de que deveria ficar fora da exposição solar, as pessoas ficaram menos expostas ao sol, diminuiu o nível de vitamina D ou de hormônio D, e aí é que o senhor começou a criar isso. Como é que esse protocolo começou a se espalhar, por exemplo, no mundo inteiro, para que as pessoas pudessem ter uma saúde um pouco melhor? então, na realidade, na década de 80, quando essas doenças começaram a aumentar muito rapidamente, né, houve um movimento internacional com o objetivo de descobrir a causa dessas doenças. E você precisava fazer prevenção. Para você fazer prevenção de uma doença, qualquer que seja ela, você precisa saber a causa de uma doença. Por exemplo, se você sabe que fumar provoca câncer de pulmão, então você faz uma campanha para que as pessoas abandonem o tabagismo ou não comecem a fumar. Uhum, Você vai diminuir o câncer de pulmão porque você sabe que essa é uma causa importante de câncer de pulmão. Então, mas quando essas doenças começaram a aumentar rapidamente, então o que aconteceu foi que os pesquisadores de diversas universidades, principalmente nos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da China e do Japão, mas também aqui no Brasil, alguns pesquisadores da área de genética participaram disso, né? Eles verificaram que o caminho mais fácil para conhecer a causa de tantas doenças que estavam aumentando tão rapidamente, para que se pudesse fazer prevenção, seria o estudo da genética humana. Então foi feito
um projeto internacional que reuniu centenas de pesquisadores em todo o mundo, que recebeu o nome de Projeto Genoma Humano, né? Certo. Ele tinha, por que se escolheu estudar a genética humana para se achar a causa das doenças? Porque quando você encontra, por exemplo, uma pessoa com diabetes, você olha a história familiar dele e você vê vários familiares consanguíneos com diabetes. Então é óbvio que existe um gene ou um grupo de genes que, por estarem alterados, estão favorecendo a ocorrência de diabetes. A mesma coisa acontece para outras doenças, claro, não conhecidas como genéticas, como hipertensão, doença cardiovascular, câncer, né? Então surgiu a necessidade de você estudar a genética humana, caracterizar qual era a estrutura normal de cada um dos genes que compõem a genética humana e verificar quais são as alterações de cada um desses genes que eram encontradas na população em geral, né? Certo. Foi então que se descobriu que as pessoas que tinham doenças autoimunes tinham os genes alterados, dos quais necessitava a vitamina Uhum. D, tá, para produzir os seus efeitos, o que as Ah, tornava resistentes aos efeitos da vitamina D. E qual era a proposta do Projeto Genoma? A proposta do Projeto Genoma era justamente que, conhecida a causa, e a causa então seria uma resistência aos efeitos reguladores da vitamina D sobre o sistema imunológico, você propusesse uma abordagem terapêutica e preventiva que tivesse como objetivo compensar ou contrabalançar o impacto que essas alterações genéticas teriam sobre o certo. organismo humano, impedindo a ocorrência dessas doenças. E onde é que Então, entra aí, nós, e onde é no que entra o protocolo. protocolo, por exemplo, o Então, protocolo Coimbra? justamente o protocolo entra no atendimento a essa demanda. Então, reconhecido o fato de que as doenças autoimunes são favorecidas por uma resistência mais elevada, por razões genéticas, aos efeitos da vitamina D, que o projeto Genoma, que começou em 1990 e terminou em 2003, depois de 13 anos de pesquisa, queria que nós propuséssemos uma abordagem terapêutica para compensar esse problema. Então, se Uhum. você tem uma resistência maior, o que nós fizemos? Nós elevamos a dose de vitamina D e criamos uma forma de ajustar a vitamina D para que ela ficasse exatamente aquela necessária para contrabalançar, para compensar aquela resistência aos efeitos da vitamina D. Isso foi o que as redes sociais convencionaram, por iniciativa delas, chamarem de protocolo Coimbra, né? Então, foi em atendimento à proposta inicial desse projeto Desse projeto. internacional chamado de Projeto Genoma Humano, que visava identificar Uhum. causas genéticas que favoreceriam a ocorrência de doenças e Certo. compensar o impacto delas sobre o nosso organismo. Então, se você tem resistência a esse hormônio, a Uhum. dose desse hormônio que nós passamos a administrar era aquela necessária para contrabalançar essa resistência, e isso é o que as redes sociais convencionaram a chamar Certo. de protocolo Coimbra, conseguiram convencer médicos locais de diversos países a virem aqui ao Brasil para entenderem como é que esse protocolo, como é que essa dose, esse Sim. nível de vitamina D era ajustado. Aí é que tá, E aí doutor. o Por exemplo, vamos pegar uma protocolo. doença, vamos pegar um exemplo de uma doença em que esse tratamento do protocolo Coimbra pode ser usado. Vamos pegar aí uma doença, não sei se esclerose ou o lúpus mesmo. Como é que é feita a dosagem disso? Como é que você sabe qual é o melhor tipo de dosagem para cada tipo de pessoa, para cada tipo de doença? Você tem que ter um método para você medir o nível de resistência que essa pessoa tem, Uhum. né? Então, dito de uma forma simples, um dos efeitos da vitamina D é inibir a produção de um hormônio chamado de paratormônio, não é o hormônio da tireoide, é o hormônio da paratireoide. Então, a vitamina D, entre os seus efeitos, diminui a produção de paratormônio. Então, como que nós ajustávamos a dose? Você dosava o paratormônio inicialmente, fazia uma dosagem de paratormônio inicial, aí você administrava uma dose teste de vitamina D, ela era mantida ao longo de meses,
e depois de meses você dosava novamente o nível de paratormônio e via o quanto esse paratormônio havia caído. Se ele havia caído pouco, a resistência era muito grande. Se ele havia caído razoavelmente, a resistência já não era tão grande. E aí nós conseguíamos ajustar a dose a partir desse dado inicial para que o nível de paratormônio atingisse o valor próximo ao valor inferior do normal, da variação normal que o laboratório considera. Então, Agora, nós considerávamos que no momento que o paratormônio chegava a um nível próximo ao valor inferior da variação normal, essa pessoa estava com a função da vitamina D restabelecida, certo. inclusive restabelecida sob o sistema imunológico, apesar de que o paratormônio nada tem a ver com o sistema imunológico, né? Agora, Era assim, apenas fala-se muito, doutor, utilizada para ajuste. certo, fala-se muito da vitamina D, né? A gente vai falar que vitamina D porque acaba sendo mais fácil, né? Apesar de a gente saber agora que não é uma vitamina. Trata-se de um hormônio, mas muita gente cita como vitamina D. Então vamos convencionar aqui e falar de vitamina D. Muita gente que está indo no médico, às vezes com sintoma da Covid-19, né? Essas pessoas estão recebendo, por exemplo, lá na sua receita, né, do médico, esse suplemento de vitamina D. Gostaria de perguntar para o senhor, o que é que causa a Covid-19, ela está causando ou ela afeta a pessoa que tem menos vitamina D no corpo, é isso? Exatamente, isso é talvez o dado mais importante da nossa conversa, né? E isso não tem nada a ver com o protocolo Coimbra, tá? Porque o protocolo Coimbra eleva os níveis de vitamina D da pessoa a um nível acima do considerado normal. Certo. O que nós estamos conversando agora a respeito de Covid-19 é de normalizar os níveis de vitamina D numa população que quase toda ela está com níveis baixos de vitamina D, porque vive, trabalha, se diverte com jogos eletrônicos em ambientes confinados, não toma sol, quando toma sol coloca filtro solar que bloqueia completamente a produção de vitamina D. Então, o que nós estamos propondo, e na realidade não somos apenas nós, porque já com talvez um ano e um mês de pandemia, nós temos cerca de 56 mil artigos científicos publicados a respeito da importância, veja só dessa palavra que eu vou utilizar, a importância da normalização dos níveis de vitamina D em toda a população para evitar a Covid-19. Então, aí, se você quiser, nesse momento, projetar aquele gráfico Ah, tá, você tem um gráfico para que mostrar, né? apareceu em uma dessas, isso, em um gráfico que apareceu em uma dessas 56 mil publicações, né? Esse gráfico mostra ali, na parte inferior, a idade dos pacientes, Vamos dar uma né? olhada no gráfico, então? Sim, nós estamos vendo o gráfico, não? Isso. Está aparecendo o gráfico. Isso, aqui tem a idade na parte de baixo, Então, né? então, que varia na esquerda de 30 até a direita 90 anos de idade, Certo. né? De pessoas que foram admitidas em hospitais, portanto, estavam com quadros graves de Covid-19, senão não teriam sido admitidas em hospitais, né? Certo. Inclusive em UTIs. Ali na parte vertical à esquerda, nós temos os níveis de vitamina D que foram medidos nessas pessoas quando elas, por ocasião da admissão hospitalar, né? Então, você tem de 0 a 120. Tá? Certo. A linha de nível de 30 está assinalado, porque a Isso, aqui, grande né? maioria dos países... Temos aqui a linha de 30. Exatamente. De 30 para baixo, a gente vê que tem muita gente, né, que são pacientes aqui que sobreviveram e em vermelho aqueles que faleceram. Exatamente. Então, o nível de 30 está destacado porque a grande maioria dos países considera que 30 é o valor mínimo normal. Aí tem logo acima uma linha pontilhada, que é o nível mínimo normal considerado pela Academia Americana de Endocrinologia, que é de 40. Certo. Tá? E a grande maioria dos países considera como normal 30 a 100. Não significa que acima de 100 seja tóxico, porque o nível tóxico
é de 240 nanogramas por ml de soro. Né? Mas você verifica nesse gráfico aí, se nós colocássemos todas as pessoas a um nível de 90, que ainda é considerado como normal pela grande maioria dos países, você teria apenas ali 2 casos que foram hospitalizados. Esses 2 aqui, né? Estamos mostrando aqui também, ó, dá para mostrar, né? Só esses 2 aqui. Então, quer dizer, doutor, que quanto maior o nível de vitamina D, melhor? Exatamente, menos agressiva é a doença. Aí não vai ser mostrado no gráfico diversas pessoas que estavam com 70, 80 e que tiveram apenas quadros leves de Covid-19 ou que foram contaminados pela Covid-19 e não sentiram absolutamente nada. Né? Exato. Doutor, justamente porque estavam com níveis normais de vitamina D. Certo. A gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidamente, mas daqui a pouquinho a gente vai querer falar um pouquinho mais também dessas 80 funções que existem da vitamina D, ou desse hormônio, né, chamado vitamina D. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a gente saber um pouco mais sobre essa vitamina. Nosso Conexão ND de hoje está aqui com um especialista num assunto que muita gente hoje em dia ouve falar, né? As pessoas ouvem falar da vitamina D, a vitamina importante, né, para você manter aí a sua imunidade, principalmente contra a Covid-19. Dr. Cícero Coimbra, que está aqui com a gente agora, diretamente de São Paulo. Aliás, o Dr. Cícero é professor da Universidade Federal, né, de São Paulo e também é neurologista, PhD em neurologia e criou o protocolo Coimbra, né, que são daquelas doenças autoimunes, e a vitamina D, quanto maior o índice, melhor, né, para que essas pessoas possam ter mais saúde. Agora, nesse caso da Covid-19, doutor, a gente queria que o senhor explicasse um pouquinho o que a vitamina D, ou o hormônio, né, o que ele faz no nosso corpo? Por que o coronavírus, no caso, ele acaba sendo, digamos, bloqueado assim, pela vitamina D? É a vitamina D mesmo que faz a diferença no organismo da pessoa? Esse hormônio chamado de vitamina D é que faz toda a diferença. Né? Os espanhóis já utilizaram doses elevadas desse hormônio no tratamento de pacientes, talvez não tão elevadas como deveriam ter utilizado, no tratamento de pacientes com quadros graves de Covid-19 com excelentes resultados. Existem talvez dezenas de estudos atualmente em execução, tem até um na Argentina, tem um na França, que deve ser publicado proximamente, né, que são talvez os mais próximos a serem publicados. Mas quando o seu organismo entra em contato com qualquer micro-organismo invasor, seja ele um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, o seu sistema imunológico não produziu anticorpos, ele não conhece esse micro-organismo invasor, é a primeira vez que está entrando em contato. É como se você tivesse sido contaminado pelo coronavírus pela primeira vez. Tá? Muito bem. Então, o que acontece nesse momento? Entra em cena a primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico, que é a chamada imunidade inata ou inespecífica. Por que ela é chamada de imunidade inata? Porque nós já nascemos com ela. Tá? Se nós não tivéssemos nenhuma reação imunológica, porque não temos anticorpos, acabamos de sair do útero da mãe, né, e não temos a capacidade de produzir anticorpos porque não conhecemos aquele germe que está invadindo o nosso organismo, né? Se não tivéssemos, nós morreríamos nos primeiros minutos ou horas após o nascimento. Mas nós temos a nossa imunidade inata que age imediatamente, vigorosamente, contra qualquer
organismo invasor, independente da presença ou não de anticorpos, ou seja, que você tenha tido contato com esse germe por uma infecção anterior ou por uma vacina anteriormente, você tem a sua imunidade inata, que vai ser a sua primeira linha de defesa. E essa primeira linha de defesa é completamente dependente desse hormônio que se convencionou chamar de vitamina D. Certo. Ele vai fazer com que as células do sistema imunológico produzam, vamos dizer assim, como se fossem antibióticos de largo espectro, né? São famílias chamados de polipeptídeos, tecnicamente, que têm o nome de catalicidinas e de beta-defensinas, que destroem qualquer tipo de micro-organismo. A produção dessas substâncias faz parte da nossa imunidade inata e destrói qualquer vírus, qualquer micro-organismo que esteja invadindo o nosso organismo para provocar Agora, uma doutor, infecção. quando o senhor falou agora no bloco anterior do protetor solar, né? Todo mundo tem uma campanha até vários anos, quando começa o verão, tem campanha na televisão dizendo não esqueça o protetor solar e evite o sol das 10 às 4 horas da tarde, né? Para você não ter o câncer de pele e tal. O senhor defende, por exemplo, que as pessoas precisam tomar sol e em qual horário seria melhor para não correr o risco de um câncer, né? Como é que deveria ser? A pessoa poderia usar mesmo o protetor solar ou não? Até a década de 50, se tratava tuberculose na Suíça com exposição solar. Um médico suíço chamado Auguste Rollier criou nos Alpes suíços, nos Alpes porque haviam localidades acima de 2.000 metros de altura e, portanto, acima das nuvens, e você tinha sol o ano inteiro, e ele expunha os pacientes com tuberculose à exposição solar durante alguns minutos. O horário em que você tem raios ultravioleta do tipo B, que são os raios que produzem vitamina D na pele, são justamente os raios que estão presentes na radiação solar nesse horário que é desaconselhado, desafortunadamente desaconselhado pelos dermatologistas, que grosseiramente se diz que fica entre 10 da manhã e 4 da tarde. Eu não estou querendo dizer com isso que você pode se queimar, torrar-se à vontade no sol, mas você precisa de poucos minutos de exposição solar, dependendo da quantidade de pele que você tem exposta ao sol, da idade da sua pele, da pigmentação da sua pele. Você precisa de poucos minutos para produzir grande quantidade de vitamina D. Quanto E tempo, só doutor? então... Quanto tempo seria Se mais ou você, menos? Tá bom, então vamos colocar uma situação ideal. Vamos supor que você seja uma pessoa jovem, tenha a pele clara e você esteja deitado ao lado da piscina com todo o seu corpo exposto ao sol e sem filtro solar. Tá? Então, em 10 minutos, 5, 10 minutos, você pode produzir de 10 a 20 mil unidades internacionais de vitamina D. Quanto que os médicos prescrevem hoje em dia? 600.000 unidades no máximo por dia para os seus pacientes. Isso não muda absolutamente nada o nível de vitamina D. Então, o que você deveria fazer? Se você tem uma pele clara, está exposto ao sol, todo o seu corpo na posição horizontal, não colocou filtro solar, então, depois de 15 minutos, talvez, você pode colocar o filtro solar, porque a pele já chegou, talvez, a produzir 20 mil unidades de vitamina D, e quando ela chega a essa quantidade, ela desliga a produção de vitamina D, de tal forma que você nunca se intoxica com vitamina D por exposição ao sol. Né? Então, o que as pessoas deveriam fazer é justamente isso, não ir para a exposição solar já tendo colocado o filtro solar, né? Deixar a maior parte do corpo exposta ao sol nesse horário desaconselhado pelos dermatologistas e só depois, se tiver uma pele clara, só depois de 15 minutos colocar filtro solar. Se for uma pessoa de idade ou for uma pessoa de pele pigmentada, por exemplo, aí vai precisar talvez, uma pessoa de pele bem pigmentada, talvez precise de 1 hora e meia, porque o pigmento representa para nós
uma espécie de filtro solar natural que bloqueia a penetração dos raios ultravioleta do tipo B, né? Doutor, Então, diga. uma outra dúvida. Eu ouvi falar, teve pessoas, acho que até na internet eu ouvi falar disso, que eu achei muito interessante. Diz que se a gente toma sol, sei lá, durante 20 minutos, tal, depois coloca o protetor solar, aí chega à noite e vai tomar banho. Me disseram que, o médico falou na internet que não era bom você esfregar a sua pele, por exemplo, o seu braço tal, com sabonete, porque você tiraria a produção de vitamina D. É verdade isso? O que o senhor acha a respeito disso? É uma lenda, na realidade, porque a vitamina D é produzida no interior das células da pele, não na superfície da pele. A radiação ultravioleta penetra a pele para produzir vitamina D, né? Mas é muito importante que se diga, né, que se afirme aqui que a dose que é preconizada, e é preconizada porque os laboratórios colocaram aqui no Brasil como acima de 20 é normal. Se você for olhar de novo aquele gráfico, acima de 20, deixa você no olho do furacão, para ter Exato. um quadro grave de Covid-19. Dá para Né? mostrar de novo aquele gráfico aqui, só para ficar mais claro aqui, já que o doutor está explicando isso de novo? Olha só, entre 20, que fica mais ou menos aqui, né? Por aqui, até 30, Exatamente. olha só, fica no olho do furacão, né? Aqui embaixo de 30. Exatamente. E os laboratórios trazem esse valor como normal e os médicos que estão trabalhando intensamente, vendo um paciente atrás do outro, o que eles podem fazer? Eles olham o valor de referência que o laboratório apontou e consideram aquilo como normal, quando aquilo não é normal, aquilo é muito baixo. A grande maioria dos experts considera isso como níveis de 20 como deficiência de vitamina D e de 20 a 30 como insuficiência de vitamina D. Né? Entendi. E a Covid-19 está nos ensinando que nós precisamos ter níveis acima de 60, idealmente ao nível de 90, para que o nosso sistema imunológico esteja com toda a potência necessária para você reagir contra a Covid-19 e não morrer desnecessariamente Claro. pela Covid-19. Doutor, então... O Sim, gráfico, se você me permitir que certo. seja mostrado de novo, Ok, né? vamos lá, pode Para mostrar. ilustrar a importância, né? Tá no ar. Se você colocar todas as pessoas da população geral, tirar da deficiência, e veja o que eu estou lhe dizendo, tirar da deficiência uma pessoa, um paciente, seja de um hormônio, de uma vitamina ou o que quer que seja, é uma obrigação do médico. Não tirar a deficiência, deixá-lo deficiente é um ato de negligência, seja ele esse ato provocado por falta de Aqui, ó. conhecimento ou sendo propositalmente. Então, se você... Não, lá em cima, ó, 90. Aquele lá, Olha lá em 90, cima. certo. Não, estou 90. querendo só mostrar aqui, doutor, que essa linha aqui, ó, daqui para baixo, é a linha onde a gente está com deficiência de vitamina D, né? De 20 aqui, que seria o normal, 30 Certo. preconizado também. Nessa área toda aqui... Mas eu pergunto para você, você gostaria de ficar em um nível de 40? Ah, não, de jeito nenhum. Tem que ficar aqui em Não. cima, né? Não. Exatamente. Exatamente. Então, se você colocar a pessoa ao nível, toda a população ao nível de 90, você esvaziaria os UTIs, porque só Olha só. sobrariam nessa amostra aí 2 pacientes que foram internados. Exato. Você não teria nenhuma morte. Então, veja, Agora, isso é de extrema importância, porque existe um interesse muito grande, da ordem de trilhões de dólares, na venda de vacinas. sim, E se você, através de um método simples, que é a de correção dos níveis de vitamina D, né? E não tem, se você olha esse gráfico, me diga qual é a justificativa para não colocar uma pessoa no nível de 90. é verdade. Qual a justificativa? E como é Não que se existe. coloca uma pessoa no nível de 90? Qual seria a dosagem de vitamina D que uma pessoa adulta, por exemplo, poderia ter para não sofrer com a Covid? Então, esses dados estão presentes na literatura médica, eu apenas vou repeti-los, né? Sim, Em 2010, ou até antes disso, se demonstrou que quando você começa a tomar essa dose de vitamina D, que eu disse que você produziria por poucos minutos de exposição solar de 10 a 20 mil unidades, se você produz por exposição solar, é uma dose fisiológica, não há como discutir isso, né?
Então, se você começar a tomar, você que vive em cidade, começar a tomar agora 10 ou 20 mil unidades, isso seria de acordo com o seu peso, né? Você levaria cerca de 4 meses para você atingir aquele nível de 90 lá. 4 meses. Tá? E 4 meses, ela iria lenta e gradualmente aumentando, porque como ela é uma substância solúvel em gordura, ela é absorvida pela gordura que nós temos debaixo da pele, e essa gordura rouba da circulação a vitamina D como se fosse uma esponja. Mas o senhor Então, aconselha, o que por exemplo... se deve fazer? O senhor aconselha, por exemplo, Então, as pessoas irem na farmácia para comprar? Olha, o correto seria que os médicos se informassem adequadamente e deixassem de lado as práticas que já têm, pelo menos desde o ano 2000, 2000 e pouco, já foram ultrapassadas, né? E passassem a dar doses fisiologicamente realistas aos seus pacientes. Em 2010, por exemplo, os italianos demonstraram que se você não quisesse esperar esses 4 meses de... pesquisadores italianos demonstraram que se você não quisesse esperar esses 4 meses, está frente a uma urgência e você quer corrigir imediatamente seus níveis de vitamina D, você tem que dar uma dose que seja suficiente para preencher toda essa gordura que nós temos debaixo da pele e sobrar o suficiente para a circulação, para o sistema imunológico. E eles demonstraram que essa dose seria, em média, eu digo em média, dependendo do corpo, porque isso depende do peso corporal da pessoa. Quanto mais pesada ela é, maior seria a dose, né? Quanto mais baixo o peso, menor seria a dose, mas em média, para atingir cerca de 80 nanogramas por ml, você teria que tomar numa dose única 600 mil unidades de vitamina D. E a partir daí, então você tomaria 10, 15 ou 20 mil unidades de vitamina D todos os dias, porque preste atenção, se você mora em cidade, não há como você produzir vitamina D através de exposição solar, porque você fica ou mora em apartamento ou numa casa, as casas que têm pátios foram praticamente destruídas nas grandes metrópoles para erguer prédios de apartamento, as pessoas estão dentro de casa, vendo televisão, usando jogos eletrônicos. Claro. Então, se você vive ou trabalhando em escritórios, em consultórios, se você vive em cidades, você não tem como corrigir os seus níveis de vitamina D. Doutor, nosso tempo está acabando aqui. Suplementação. Então, a suplementação seria essa que eu lhe disse. Você dá uma dose de ataque de 600 mil unidades. E conforme o peso da pessoa, passa a tomar 10, 15 ou 20 mil unidades. Maravilha. Conforme tenha próximo de 50 quilos ou 100 quilos de peso. Na verdade, o melhor mesmo é a gente procurar o médico e saber exatamente qual é a dose certa, né, para cada idade também. Sim. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui direto de São Paulo. Oi? Isso seria o ideal, que os seus níveis fossem acompanhados, mas por um médico que tivesse consciência das publicações que estão sendo feitas atualmente, não estivesse praticando as doses que eram aconselhadas há 20 anos atrás. Certo. Doutor Cícero Coimbra, neurologista, professor da Universidade Federal de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão ND, viu? Muito obrigado, ótima noite para o senhor. A gente volta aqui amanhã de novo aqui no Conexão ND, na quarta-feira. Até mais.